Fala galera, saudações alvirrubras, meu nome é João Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do CNC Diário. Um sábado de derrotas para o Náutico. Eu falo derrotas no plural porque não foi só no campo que a gente perdeu. Hoje a gente sofreu uma derrota muito grande também no campo institucional. O Náutico começou uma campanha antirracista, uma campanha que reconhecia os erros do passado, que o Náutico sim foi um clube racista e eu acredito que todo torcedor tem que saber disso, todo torcedor sabe disso. A gente era racista mesmo e depois de tanto tempo a gente finalmente reconheceu, mas infelizmente essa campanha está sendo jogada no lixo por causa de alguns conselheiros que simplesmente barram o time de jogar com uniforme preto. O Náutico hoje tinha praticamente como obrigação jogar com essa camisa aqui, mas infelizmente alguns conselheiros, não foram todos, é um grupinho de gente racista, porque é racista, a gente não tem o que falar. São pessoas racistas e eles conseguiram o que eles queriam. Eles estão fazendo o Náutico não jogar com a camisa preta simplesmente por racismo. Não é por causa da cor da camisa. O Náutico já jogou de vinho, esse ano o que mais jogou foi de vinho. O Náutico já jogou de verde, o Náutico já jogou com aquela camisa branca e vermelha dividida no meio, sem ser com escudo. Não é por causa de características da camisa. É simplesmente porque as pessoas são racistas e não querem deixar o Náutico jogar com um padrão preto. Uma coisa que seria de uma simbologia muito grande. O Náutico, depois de tanto tempo, está se empenhando nessa causa, mas infelizmente só ficou no lucro, só ficou no marketing por causa de alguns conselheiros. Então essa foi, para mim, a maior derrota do Náutico hoje e infelizmente é o que a gente está vivendo, é a situação do clube institucionalmente e eu espero realmente que consigam mudar isso dentro do clube. Então bora falar de futebol agora. E o Náutico também perdeu mais uma vez, a quinta vez seguida já. A última vitória do Náutico foi contra o Lanterna Oeste, numa rodada que deu tudo certo para o Náutico. Teve empates que favoreceram, o Vitória empatou, o Cruzeiro e o Figueirense empataram. Então a gente podia estar na situação de respirar mais um pouquinho. A gente não ia conseguir sair da zona, porque são 5 pontos de diferença, mas se a gente tivesse ganho hoje, a gente encostava muito no Vitória e no próximo jogo, se a gente conseguisse ganhar deles, a gente já saía da zona de rebaixamento. Mas infelizmente o Náutico apresentou vários defeitos já conhecidos, uma fragilidade na marcação muito grande, uma deficiência ofensiva muito grande e não tinha como ter outro resultado jogando dessa forma. O Náutico durante todo o jogo cedeu muitos espaços no meio de campo, eram verdadeiros buracos que tinham lá por causa da parte tática, mas também muito por deficiência individual de alguns jogadores. Alguns jogadores pecaram muito na parte de marcação, alguns porque realmente não sabem marcar e outros porque simplesmente não fizeram uma boa partida. E o Náutico, com esse buraco, ruiu taticamente e o CRB conseguiu chegar nos gols e conseguiu ter alguns jogadores jogando muita bola e assim, são jogadores medianos. Diego Torres não é um excelente jogador. O cara parecia Ronaldinho Gaúcho, o cara dominou o meio de campo com uma facilidade, deu chapéu, fez o que queria, conseguiu achar passe, deu toque de letra no amarelo de Camutanga, porque simplesmente tinha tempo para pensar. Jogador, quando você dá um tempinho para ele pensar, principalmente jogador assim de Série B, de Série A, eles vão conseguir fazer alguma coisa, porque assim, eles não são péssimos, não são horríveis. Então, o Náutico deu esse espaço e acabou sofrendo muito. Outro jogador do CRB, o Wesley, a gente já conhece o Wesley. O Wesley tem passagens horríveis nos clubes que ele passou, tirando quando ele começou lá no Santos, mas assim, não joga bem faz muito tempo. E hoje contra o Náutico o cara parecia Iniesta, assim, dominou o meio de campo com facilidade, deu passes, assim, dominou o meio de campo realmente. E o Náutico fazia isso porque dava espaço para os caras jogarem, dava espaço para eles dominarem, para eles pensarem, e assim fica muito difícil jogar futebol, e assim fica muito difícil fazer um bom jogo. Eu vou continuar comentando um pouquinho do jogo, falando sobre a parte individual de alguns jogadores, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, porque se eu for citar todos os problemas que o Náutico tem, assim, depois que eu falar de jogadores, vai ser 40 minutos de vídeo. Eu vou começar já lá de trás, o primeiro deles é Brian. Brian faz uma partida muito ruim, uma partida que ele marca distante, uma partida com a marcação muito fraca, mas assim, é Brian. Brian desde 2018 falha muito na marcação. Brian é atacante de origem, surgiu na Chapecoense como atacante, depois que ele voltou para lá ele entrava como atacante e ele tem problemas na marcação, marca muito de longe, assim surgiu o primeiro gol do CRB, uma marcação de longe dele, na minha opinião, tem falhas também mais no gol,
mas ele contribui também porque ele olha demais para os lances. No segundo gol também, pelo lado dele, ele simplesmente só olhando. Então é difícil ter um lateral direito que marque tão mal como o Bryan. E o pior ainda é que a gente não tem reserva. Hereda é muito melhor que Bryan, mas não vinha numa fase boa. Eu espero que com esse cruzamento certo ele consiga ter uma volta de confiança com a L dos Anjos, sei lá, alguma coisa faça ele voltar a jogar o futebol que ele estava jogando. Eu vou direto para outra lateral. O William Simões, muito fraco também na marcação. Ele já tinha falhado contra o Sampaio Corrêa e repetiu. Não gostei da partida de William Simões, não chegou ao ataque, não conseguiu ajudar muito na defesa. Então, para mim, fez uma partida muito ruim. Eu ia esquecendo de Ronaldo Alves. Também não gostei da partida de Ronaldo Alves, muito afobado, assim, errando botes assim, desnecessários. No gol, eu não sei se ele estava fora de campo no primeiro gol. Mas se ele não estiver fora de campo, eu queria muito saber onde é que Ronaldo Alves estava. Porque o William Simões vai cobrir a falta de um zagueiro e acaba deixando o cara que está atrás dele cabecear a bola. Mas, na minha opinião, não é falha direta de William Simões porque ele está cobrindo um buraco na zaga. Então, é falha de Ronaldo Alves porque ele era para estar lá. Mas se ele não estiver em campo, perdão, Ronaldo Alves, é uma falha geral na defesa. Mas realmente eu não consegui encontrar Ronaldo Alves no lance. O meio de campo ajudou muito nessa falha de marcação, nessa falha defensiva, marcou muito de longe. Haldane fez uma partida que não é comum para ele, marcando muito de longe, sem conseguir roubar bolas. Bustamante não fez um bom jogo. Cabral Neto, Rembrandt Júnior até elogiaram que ele teve muitos passes certos, mas são passes que são para o lado. Ele não conseguiu construir nada no jogo, não conseguiu deixar ninguém na cara do gol, não conseguiu dar nenhum passe diferente. Então dar passe para o lado é muito fácil acertar. Ou seja, com esses passes para o lado não compensa a falta de marcação dele. Ele realmente não marca ninguém, olha muito, fica muito distante dos lances. Então um jogo ruim para Bustamante. Se ele quiser ser volante, ele precisa ajudar na marcação também. Ou então que os passes dele compensem. Não compensaram. Jonathan, não que Jonathan tenha entrado muito bem, mas Jonathan acerta uma virada de jogo para Hereda que desse lance consegue sair um gol para o Náutico. Mas Bustamante não fazia isso, ou seja, Jonathan conseguiu forçar um pouquinho, conseguiu arriscar um pouquinho e sair um gol. Bustamante não fez isso durante o jogo inteiro. Então, se ele quiser realmente ser titular, ou ele vai precisar forçar e acertar mais passes para isso compensar a falha defensiva dele, ou então ele tem que ir para o banco, porque jogar com um cara que não marca no meio de campo é muito complicado. Agora eu vou para os dois pontas. Dadá erra demais, erra muito. Quando ele acerta, ele erra no lance seguinte. Conseguiu ter uma jogada interessante, algumas jogadas interessantes, mas erra muito, não compensa estar em campo justamente por isso. Então, Dadá não dá para ser titular mais, não dá para entrar mais, porque erra muito e ter um jogador desse nível em campo é muito prejudicial. E o companheiro dele de ponta, né, agora da ponta direita, Eric, um jogo nulo de Eric, eu não entendi o que Eric fazia em campo. Se o cara não marca, não ajuda na marcação, ele não constrói nada, ele chuta mal, ele não dribla, o que ele está fazendo em campo? Não faz sentido nenhum o Eric estar em campo, porque ele não consegue criar nada, não consegue fazer nada, não ajuda na marcação. Então, um péssimo jogo para Eric. Assim, o pior em campo, na minha opinião, não jogou nada. Quando chuta, é aquele chute fraco, ou então para longe. Então, Eric, não entendo. Eric acabou totalmente, conseguiu surgir bem no Náutico, fez uma temporada boa no Vitória, mas é uma decepção absoluta nessa volta dele, porque nem fazer o que ele fazia, que era driblar, ele consegue mais. Eric não dribla ninguém mais. Então, fica difícil entender por que Eric foi titular dessa vez. Assim, Hélio dos Anjos vai precisar corrigir isso, porque foi uma partida muito ruim. Então é isso, é mais uma derrota para o Náutico, e vai ser mais um dia que será que os dirigentes, será que quem é responsável por esse time, quem foi responsável por essa montagem desse elenco vai aparecer, porque quando é na vitória todo mundo aparece, todo mundo dá entrevista, querendo cobrar, querendo provocar a torcida, mas eu quero ver agora, eu quero ver se vai ter gente realmente com pulso firme para aparecer, para reconhecer os erros, ou então vai ficar falando, como falaram no começo do ano, que as críticas da torcida eram exageradas. Então eu espero muito que Diógenes Braga apareça, porque isso é uma das coisas que mais me irritam, assim, sinceramente me irrita muito. A gente está nessa situação e não tem entrevista, o diretor de futebol não fala. Então eu realmente queria muito que Diógenes aparecesse, desse uma entrevista, falasse o que ele acha dessa temporada, o que é que ele está achando, se realmente as críticas da torcida no começo do ano eram exageradas. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com seus amigos, sigam o CNC Diário nas redes sociais, @CNC Diário no Instagram, @Diário Timba no Twitter, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!